E o que nós vamos falar hoje, principalmente nessa ministração, é tudo a ver com o que nós viemos aqui nesse seminário, nessa escola, que é restaurar o nosso corpo de glória. Qual é o nome da escola ou qual é o nome do seminário mesmo? Corpos Transmissores de Glória. Só que para o nosso corpo transmitir glória, ele precisa ser restaurado. E é o que nós vamos caminhar hoje, é a restauração do corpo para transmitir a glória. Para isso nós precisamos entender algo muito poderoso. Abra a tua Bíblia em Gênesis 1:26. Só para nós fundamentar o início aqui da nossa palavra. Gênesis 1:26, 28. Diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Depois os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Essa palavra fala algo muito poderoso para nós. O propósito inicial pelo qual Deus estabeleceu cada um de nós está escrito aqui: governo, domínio, que é governar sobre todas as coisas. Esse foi o projeto que Deus estabeleceu a cada um de nós. Porém, por conta de um desvio, de uma desobediência, nós perdemos o governo. Só que Jesus vem e faz com que nós tenhamos hoje o governo de novo. E nós precisamos entender a magnitude que é estabelecer o governo, que é receber esse governo do Senhor sobre as nossas vidas. O que é governar? Quando a palavra diz aqui que nós devemos dominar, nós não devemos dominar sobre as pessoas. O nosso domínio é sobre nós mesmos, porque a palavra fala sobre a natureza. Quem é a natureza? Quando nós olhamos para a natureza, do que é que nós fomos feitos? Me ajudem a ministrar aqui o ensino. Do que é que nós fomos feitos? Somos feitos? Células, sim. Mas na palavra, o que é que a palavra diz que nós somos feitos? Do pó da terra. O pó da terra é natureza. Então quando a palavra diz que nós devemos dominar sobre a natureza. Que natureza que nós devemos dominar? A nossa. Nós mesmos. Isso é domínio, isso é governo. Só que o que nós percebemos hoje é um mundo onde cada vez mais nós percebemos que as pessoas não têm domínio sobre elas mesmas. Elas não governam sobre elas mesmas. E como eu não governo sobre mim mesmo, sobre os meus pensamentos, as minhas decisões, as minhas intenções, eu vou governar sobre o quê? Se eu não governo sobre a mim mesmo. Então a palavra ela é muito clara. Deus estabeleceu para nós um propósito, no qual nós devemos retornar a esse propósito original, inicial, que é o propósito de governo. E a palavra continua, e tem uma palavra aqui muito, muito interessante, que diz assim, no 28, na parte B, diz: encham e subjuguem a terra. O que é subjugar? Do hebraico, subjugar é transformar trevas em luz. Isso é subjugar. Transformar com força trevas em luz. Existe uma palavra que diz que o reino dos céus, eu não lembro onde é que está, fugiu agora. O reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam. Essa palavra cumpre-se o que está escrito em Gênesis: subjugar. Eu preciso subjugar, transformar as trevas em luz. Mas a pergunta é: que trevas? Que trevas? Pergunta para o teu irmão do lado: que trevas? A treva da nossa alma. Porque se a nossa alma não for convertida a Cristo, nada mais é. Nós muitas vezes, isso é muito interessante, eu vejo muitas vezes pessoas falando: não, eu guerreio contra trono, contra principado, contra hoste da maldade, eu sou o vice-querubim ungido, mas eu perco por um docinho. Já viu isso? Já viu gente assim? É forte, mas perde por um docinho. Por quê? Porque não tem governo sobre a sua alma.
E nós estamos entrando num tempo onde a guerra espiritual é uma batalha na mente. Onde se a nossa mente não vencer, nada mais vai ser vencido. É só olhar para a estatística, nem vou falar, né, olhando para a parte espiritual, mas falando para a estatística agora do mundo. Você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Aonde está a guerra do Brasil? Na mente. Por isso que se a mente não for governada pelo Espírito, se a alma não for governada pelo Espírito, nada mais será governado. Não adianta eu fazer movimentações, né, buscar a unção, o poder, se eu perco para minha alma. Faz sentido isso? Não adianta eu querer um monte de movimentação se a minha alma, ela me domina. Quem tem que governar é o Espírito. E seguindo, olha só o que Deus fala para nós sobre a transformação da nossa vida. Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O que Deus soprou nas narinas? E o homem se tornou um ser vivente. O que é que Deus soprou na vida do homem? A glória de Deus, ela entra no espírito do homem, e por isso que ele passa a governar. O homem só governa se a glória de Deus estiver dentro dele. Se a glória de Deus não estiver dentro dele, não tem como governar. É por isso que essa primeira parte aqui, nós vamos falar exatamente sobre a restauração do corpo de glória, que é o que? Restaurando para que a glória de Deus possa habitar dentro de nós. E Deus tem entregado algo muito poderoso. Isso aqui é um fluxograma. Diz assim, Hebreus 12:14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. E olha só que tremendo isso daqui. Porque como é que eu alcanço a santidade? Quando eu obedeço. Quando eu obedeço a palavra de Deus, se nós obedecermos os mandamentos, nós temos santidade. E por ter santidade, como consequência, eu tenho presença. E quanto mais presença eu tenho, mais eu vejo que eu preciso obedecer. Mais eu vejo coisas que precisam ser tratadas, precisam ser alinhadas, mais coisas a minha alma precisa se converter ao Senhor. Então eu entro de novo nisso aqui, ó. Agora eu vou para uma outra camada de obediência, que vai me gerar santidade, que me gera mais presença. E aí eu percebo que eu tenho mais um monte de coisa para mudar. Então eu obedeço, entro de novo na santidade e gera presença. Do que nós estamos falando aqui? Avivamento. Avivamento. Como é que eu avivo? Como é que eu me torno avivado? Quando eu obedeço, quando eu me santifico, quando eu tenho presença. E o que é que eu tenho que santificar? A minha alma. Tá claro isso? A minha alma é a maior luta que nós temos. Não é contra principados, potestades, tronos da maldade. Na parte da tarde eu vou mostrar isso mais eficaz ainda. Mas a nossa luta é contra a nossa alma. E como é que nós olhamos para nos ajudar a entrar nesse processo de santidade e obediência? Tem uma palavra que nós usamos ela, não entendemos, mas nós usamos ela. Todos os meses eu creio que é a palavra da Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 23, 30. Aqui está uma das maiores armas perdidas, que por conta da cauterização da nossa mentalidade grega romana. Aqui está uma das maiores chaves para vencer a nossa alma, para vencer a nossa mentalidade grego-romana. Porque é a Santa Ceia que nos leva à presença de Deus em nós. Olha só o que o texto fala. Pois 23, né? 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças,
partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Você pegou o que esse texto fala para nós? Eu vou repetir ele, só o fechamento. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu tô discernindo o corpo do Senhor, ou eu estou só fazendo um ritual? É isso que nós vamos entender hoje. Será que de fato eu estou discernindo, ou eu estou fazendo um ritual que está, ao invés de me edificar, gerando condenação em mim? Essa palavra, ela traz a edificação da pureza dos canais da nossa vida, da nossa alma, que precisam ser limpos. É essa palavra que nos traz a alteração dos códigos genéticos que trazem para nós a limpeza da nossa alma. E é o que nós vamos entender, porque isso aqui vai ser a nossa base da nossa conversa dessa manhã. E quando nós entendemos isso daqui, eu já ouvi muitas pessoas falarem: eu olho, leio a Bíblia, eu acho bonito aquilo que tem lá na Bíblia. Eu acho lindo aquilo que aconteceu, né? Principalmente, né, quando Jesus vem, a manifestação, os Atos dos Apóstolos. Mas por que é que hoje isso não acontece? Ou uma pena que isso é só uma analogia, isso não acontece mais, é só histórias. Quantas pessoas nós já ouvimos que falaram exatamente isso? E a pergunta é: será que o Deus que fez tudo o que fez deixou de existir? Será que o Senhor que esteve presente, que ensinou os seus discípulos, ele retirou o poder? Não, né? Porque a palavra diz algo poderoso, falando sobre governo. Ela fala que, João 14:12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. A pergunta é: se Deus disse que nós faríamos isso, por que é que a grande maioria da igreja não faz? Você já se perguntou? Por que é que a grande maioria das pessoas não manifesta o governo? Não manifesta. Nós temos uma oração que nós oramos sem entendimento, porque o que a gente faz, o que o espírito da religiosidade faz, é roubar o entendimento e o discernimento. A gente faz como ritual, só para fazer. A oração do Pai Nosso diz assim: faça a tua vontade, assim na terra como és no céu. Aí a pergunta é: quantos de nós aqui, ou quantos de vocês, parou para perguntar o que acontece no céu? E fez um comparativo com a vida e disse: se isso aqui acontece no céu, por que não está acontecendo na minha vida? Quem já fez essa pergunta? Porque essa pergunta é a pergunta provocativa que quebra e confronta o espírito da religiosidade. Porque se essa pergunta ela não for feita, ela não é feita por nós não conseguimos confrontar o espírito da religiosidade. Porque nós precisamos ser confrontados. Tá saindo som aqui, Gui. Agora foi. Aonde eu estava? Desconectei, desculpa. Isso, boa, obrigado. Toda vez, pessoal, que nós não confrontamos, nós não somos transformados. Existem pessoas que na hora de ser confrontadas, elas são conformadas. E nós matamos o espírito dela. Porque o que levou essa pessoa a estar naquela posição é um comportamento.
E se nós não confrontarmos o comportamento, nós estamos ajudando essa pessoa a ficar na mediocridade, a viver numa vida dizendo que eu estou dentro da igreja, mas eu, de fato, não manifesto o que acontece dentro da igreja. Eu li uma vez uma frase de um avivalista famoso que diz assim: Satanás não se cansa de balançar berço de cristão dormindo. Por quê? Já está dormindo, não faz nada. Está dentro da igreja, está sentado, está indo lá todo domingo, está indo, mas não produz nada, não produz fruto nenhum. Por isso que o confronto é o que nos leva a questionar, mas se isso aqui está aqui na palavra, e Jesus disse que nós faríamos, porque é que eu não estou fazendo? O que em mim não está me permitindo fazer? Isso é evangelho de governo. Quando nós entendemos isso, nós entendemos a oração do Pai Nosso, que a gente faz de forma religiosa, sem entendimento, sem discernimento, que é: faça na terra assim como és nos céus. E olhando para tudo isso daqui, esse texto fala algo muito poderoso sobre liderança. Todo o líder, ele precisa emancipar as pessoas. Quem que é líder? Show. Líder de ministério, ok. Mas tem algum cargo de liderança. Todo líder precisa emancipar as pessoas. Porque se eu não emancipo, eu quero controlá-las. Isso é espírito de Jezabel. É Jezabel quem controla. Então aqui Jesus já vem e fala que nós devemos transformar as pessoas para elas fazerem as mesmas coisas e obras maiores do que nós estamos fazendo. Isso é emancipação. Aí nós olhamos para a história, por que é que foi roubado? Porque a grande maioria dos líderes, não estou culpando eles, porque assim receberam detrás, e assim foi de geração em geração, foi roubado. Por isso que a palavra diz que meu povo perece por falta de... E a palavra também diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Qual é a libertação que nós precisamos ter? Da mente. A nossa mente é o maior sabotador de nós vivermos o sobrenatural. A nossa mente é o maior impeditivo de nós vivermos o que nós oramos no Pai Nosso, que é fazer a vontade do Senhor nessa terra. Por isso que todas as vezes que nós recebemos o ensino liberta. Toda pessoa que ensina, ela é uma libertadora, porque ela rompe as cadeias que levam as pessoas a cativeiros de religiosidade. E a palavra de hoje é exatamente nesse confronto.